Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto Root, e hoje veremos um vídeo sobre comandos básicos no Shell Linux. Então, o Shell seria uma interface por linha de comando, né? Então, onde o usuário pode digitar os comandos e assim o seu sistema operacional executar alguma operação. Então, basicamente, o Shell que nós vamos utilizar é o Bash, tá? É o Shell nativo em boa parte dos sistemas operacionais Linux, e ele está disponível em qualquer distribuição baseada em Debian, Red Hat, Fedora. Então, basicamente, o Shell ele já vem instalado no sistema operacional. Basicamente, precisamos abrir o terminal e já estamos então com o nosso shell bash sendo executado. Então, para facilitar, tá, eu separei alguns comandos básicos, onde eu vou mostrar de forma bem simplificada. Em primeira instância, seria somente os comandos bem básicos do sistema, para o pessoal poder ter uma noção, porque uma das maiores dificuldades de quem está chegando no mundo Linux é justamente trabalhar com comandos e decorar. Então esse vídeo ele tem o intuito de mostrar que não é tão difícil entender um pouco de comandos do Linux, e também como se trata de um sistema operacional simples de se usar, então os conceitos que vão ser mostrados, né, e os comandos, eles podem ser utilizados em qualquer distribuição baseada em Linux, tá? GNU Linux. Então, depois que abriu o terminal, a primeira coisa que se faz, geralmente, tá, é como a gente está com o usuário padrão, né, o usuário sem permissão alguma, então seria necessário fazer a troca do usuário para o usuário root. Então já tomei nota do primeiro comando que vai ser utilizado, que vai ser o comando su. O comando su ele faz a troca de usuário, ele vai fazer o bash, né, solicitar uma senha, né, para o usuário administrador, né, ou seja, o usuário root do sistema operacional. Então nesse caso, sendo digitado a senha, ele então vai entrar. Então eu errei primeiramente a senha, depois eu executei a senha com sucesso e ele já me entregou o shell então como superusuário. Então como é que eu sei que eu estou com o superusuário no sistema operacional? O primeiro comando então que a gente utilizou foi o su, o segundo então para descobrir qual é o usuário que está no sistema. Então whoime, tá? Esse é um comando utilizado para descobrir qual é o usuário que está logado no shell nesse momento. Então, o whoime ele vai mostrar então que o usuário logado no momento é o usuário root. Esse usuário é o usuário administrador do sistema operacional Linux. Então, passamos para o próximo comando então, que seria o ls. O comando ls ele tem a função de listar arquivos e pastas dentro de uma estrutura de pastas do Linux, né, de estrutura de diretórios. Então, o comando ls foi desenvolvido para fazer a mesma ideia do comando dir lá do prompt do MS-DOS. Então, quem já vem lá dos sistemas Microsoft, onde tem o prompt, é utilizado o comando dir para mostrar os arquivos e pastas. Então o ls tem a mesma função, tá? Então ao digitar ls ele mostra na tela os arquivos e pastas que estão disponíveis na pasta home do usuário. O ls é um comando que faz essa listagem, porém no Linux a grande maioria dos comandos elas funcionam com parâmetros, que são funções auxiliares para aquele comando ser executado com alguma diferença, né? Alguma forma de utilizar o comando de maneira diferente. Por exemplo,
O ls-lah ele vai mostrar os arquivos e diretórios de uma maneira um pouco diferente. Então, nesse modo, ele mostra se o conteúdo dessa pasta que ele está listando, se ele é um diretório, se ele é um arquivo, qual é o dono, qual é o grupo do dono daquele arquivo, qual o tamanho, a data, hora e dia. E após, ao lado, então ele mostra o nome da pasta ou o nome do arquivo. Então, lembrando que nessa pasta que eu listei, eu estou na pasta home do usuário, tá? Ele mostra arquivos com ponto na frente. Então todo arquivo que tiver ponto na frente é um arquivo de sistema oculto, tá? Então quando tem um arquivo com ponto na frente, ele não será exibido para o usuário, né? Então ele tem que ser utilizado um outro tipo de filtro para ele poder exibir, e esse filtro é a utilização do comando ls com alguns parâmetros. Então eu vou mostrar qual é o parâmetro para fazer essa exibição. Se eu utilizar o ls-l, ele vai listar de modo detalhado, tá? Se eu utilizar o ls-h, ele vai listar ele de uma maneira mais simplificada, tá? Então, e se eu utilizar o ls-a, o que acontece? Ele mostra então de uma maneira mais detalhada, mostrando com pontos, né, os arquivos que são ocultos do sistema. Então a junção desses comandos que eu utilizei, desses parâmetros, seria o LAH. Então ele vai fazer a utilização das três formas de filtragem. Então todos os comandos no GNU Linux, eles têm a possibilidade de ser utilizado com parâmetros. Então por isso que é utilizado a função -lah. Bom, um outro comandinho também que é útil é o clear. O clear ele tem a função de fazer a limpeza de tela. Se vocês notarem, eu vou digitar clear e apertar enter e vai sumir o conteúdo que foi listado na minha tela. Então é um comando simples, a sua função seria apenas fazer a limpeza da tela e então deixar disponível para ser utilizado com mais comandos. Então, um outro comando que se usa bastante, já mostrei o whyme, o su, o ls e o clear, né? Um outro comando que é bem utilizado são os comandos de navegação de pastas. Então, eu posso utilizar o cd para entrar em uma pasta. Então, vamos supor que eu queira entrar numa pasta do usuário. Eu dou um ls, vejo qual a pasta que eu gostaria de entrar e em seguida eu vou utilizar então o comando cd e o nome dessa pasta. No caso, eu vou entrar na pasta documentos. Documentos, aperto enter, posso dar um ls para ver o conteúdo então dessa pasta. No momento não tem nenhum arquivo, tá? Então, mas eu estou dentro dessa pasta. Tá? Como é que eu sei? Então tem duas indicações que me dizem que eu estou dentro da pasta que eu acabei de dizer. Uma seria o caminho que ele mostra aqui. Então logo após o usuário, ele vai dizer a última pasta que ele está. Mas eu poderia utilizar um comando para me mostrar o path, né, o caminho correto, né, o caminho completo, melhor dizendo, da minha localização atual, que seria o pwd. Esse comando tem a função de mostrar o caminho extremamente correto da onde se está no momento. Então o pwd é bem interessante quando se está instalando ou configurando diversos serviços no servidor ou no desktop e quer saber qual é o caminho real onde se está. Então pwd é um comando bem utilizado e é um comando básico também. Outro comando que pode ser utilizado seria o comando para sair dessa pasta. Eu quero sair dela, eu já entrei, mas agora eu quero retornar à pasta do usuário. Então um comando que eu posso utilizar é o cd ... que ele vai retornar à pasta
do usuário, a pasta de origem onde se estava antes. Ao digitar, notem que agora o conteúdo ali, a localização mudou de documentos para usuário. Vamos verificar com o pwd. Vamos utilizar o comando novamente pwd e agora notem que ele já me dá uma localização diferente. Então essa é a função do comando cd. Uma coisa que eu não comentei, que vou aproveitar o momento e já vou abordar, seria a utilização do autocompletar. Sistemas baseados em GNU Linux, eles têm uma função chamada autocompletar. Então se eu quiser digitar um comando ou até mesmo um nome de um arquivo, eu posso então utilizar essa função. Okay. Por exemplo, eu quero entrar na pasta downloads, então eu vou digitar cd espaço dow e vou apertar na tecla tab. Essa tecla vai autocompletar o meu caminho. Então, como não existe outra pasta com o início D maiúsculo ou W, ele vai completar com a pasta downloads. Se tivesse, se eu apertasse tab, ele iria me sugerir então a utilização de algumas das pastas. Ele ia listar a pasta. Eu vou fazer uma demonstração, tá? Então, se eu vou apagar aqui, se eu só digitar do, quais as pastas que eu tenho com do na minha pasta do usuário? Eu tenho a pasta documentos e a pasta downloads. Então, se eu apertar tab uma vez, ele não vai fazer nada. Se eu apertar novamente, ele vai me mostrar a pasta documentos e a pasta downloads. Como é que eu faço para entrar em uma delas? Se eu quisesse entrar na pasta documentos, eu colocaria o C e apertaria tab novamente, ele iria completar então o comando com o documento. Mas eu quero a downloads, então eu retorno, boto então um W e pressiono a tecla tab e ele completa então com downloads. Então é uma função que ajuda bastante na hora de escrever scripts ou até mesmo de fazer cópias de arquivos. Esse autocompletar é muito útil, tá? Então já fica anotado aí então o autocompletar também, a tecla tab. Entrei dentro da pasta downloads. Se eu digitar um ls, eu não encontro nada aqui dentro, tá? Então outro comando que nós vamos ver agora, já aprendemos a entrar e a sair, então eu vou ensinar então a criar uma pasta. Então o comando de criar pasta é o mkdir. Esse comando é o comando de create diretório, né? Então ele vai fazer uma criação, né, de um diretório ou pasta dentro da pasta downloads. Então mkdir teste. Ao apertar enter, ele vai então simplesmente retornar ao sistema, né? Só vai retornar o bash para a pasta downloads. Como é que eu sei se ele realmente criou a pasta teste? Então eu vou digitar ls novamente e apertar enter. Notem que agora ele já mostra a pasta teste dentro da minha estrutura download. Vamos ver com ls-lh o que acontece. Então ele mostra então que é um diretório. Como é que eu sei que é um diretório? Toda a pasta, todo o diretório, ele vai começar com a letra D no início aqui, ó. Depois eu vou entrar nessas questões de permissão, mas quando começa com a letra D no início ali, ó, ele já é um directory, ou seja, um diretório, tá? Essas questões aqui RWX eu vou entrar em outro vídeo ensinando sobre permissionamento. Então basta saber que o D é um diretório e quem foi o usuário e o grupo que criou. O usuário root e o grupo root. Então a primeira tabulação, no caso, né? Nosso primeiro campo aqui seria o usuário, o segundo o grupo, aqui é o tamanho. Então toda a pasta começa com tamanho de 4K, então é o tamanho inicial de uma pasta, tá? Aqui ele coloca a data e o ano, né? Então, como nós criamos agora, ele coloca o mês, o dia
e o horário. Se por um acaso passar um ano após a criação desta pasta, ele vai colocar o ano também, para por último então mostrar então o nome da pasta criada. Então essa é a pasta chamada teste. Bom, se o mkdir ele cria pasta, como apagar uma pasta? Então existe um comandinho para apagar arquivos ou pastas. Então esse comando eu peço que tenham cautela na utilização, pois ele pode ser prejudicial ao sistema. Por quê? Porque uma vez digitado e pressionado Enter, ele faz a remoção da pasta e o seu conteúdo de dentro. Então o comando é o rm-rf. Então rm é o comando que vai fazer a remoção e o "-rf" vai fazer, então são os parâmetros que vão fazer a remoção de pastas e arquivos, tá? O rf ele é um parâmetro para quando ser utilizado, se for se utilizado apenas rm teste, tá? Ao pressionar Enter, ele não vai ser possível remover, porque teste é um diretório. Então eu só consigo remover um diretório com os parâmetros rm-rf e o nome da pasta que eu quero. Então rm-rf teste vai fazer então a remoção da pasta teste. Ó, notem que não existe mais a pasta teste. Como criar um arquivo? Dentro do Linux, né, nas estruturas de sistemas GNU Linux, existe um comando no shell que faz a criação de arquivos dentro do sistema. Esse arquivo ele pode ser criado em branco, diferentemente de sistemas Microsoft, onde é necessário abrir um editor de texto e digitar algum conteúdo, ou até mesmo não digitar conteúdo, mas clicar em arquivo salvar, correto? Então nos sistemas Microsoft nos sistemas GNU Linux é um pouco diferente dos sistemas Microsoft, onde eu poderia utilizar o comando touch, né, e o nome do arquivo que vai ser criado, por exemplo, touch teste.txt. Então se eu apertar Enter e digitar agora um ls-lah, notem que agora eu tenho um arquivo criado. E como é que eu sei que é um arquivo? Porque ele não exibe o D. Notem que não tem o D no início aqui. Onde eu tenho um ID. Depois eu vou entrar em detalhes. Mas eu tenho aqui o usuário root com o grupo root. Tamanho 0. Então arquivo ele cria com tamanho de 0. Porque eu não criei nada dentro do arquivo. Eu criei um arquivo vazio. Mesma estrutura de ano e data, né, e hora, e depois o nome do arquivo .txt. Como fazer para visualizar o que tem, o conteúdo que tem? Então existem vários comandos para fazer a leitura de arquivos no shell. Um dos comandos básicos para fazer essa leitura de arquivo seria o comando cat. Então se eu digitar cat e o nome do arquivo, ele vai então fazer a leitura. Como o arquivo está em branco, ele não vai mostrar nada, mas se o arquivo tivesse algum conteúdo dentro dele, então ele faria a exibição do conteúdo. Vamos fazer um teste. Vou mostrar um outro comando também para fazer a adição de conteúdo dentro de um arquivo. Então eu vou utilizar o comando echo, vou digitar dentro de aspas exemplo de texto, vou direcionar, então é um parâmetro, para dentro do teste.txt. Quando eu apertar Enter, ele não vai ser exibido nada na tela, mas se eu utilizar o cat novamente, eu tenho agora o conteúdo exemplo de texto, exemplo de texto. Então, o comando acima, né, que eu digitei foi o echo. Então, existe um
um macete, digamos assim, uma dica. O comando echo, ele vai digitar, ele vai, ao invés de a saída do texto, né, digitado ser na tela, ele vai apontar, né? Porque se eu digitasse apenas assim, olha só. Então vou mostrar aqui, ó. Echo, exemplo de texto. Ó, eu apertei Enter, ele mostrou na tela, só que eu quero direcionar esse conteúdo para um arquivo. Então eu vou utilizar o sinal de direcionamento para o nome do arquivo. Então, olha o que eu quero fazer agora. Eu quero, ao invés de exemplo de texto, substituir o conteúdo desse arquivo por exemplo de aula. E direciono para o mesmo arquivo. Ao apertar Enter, ele não retorna nada na tela, mas se eu utilizar o cat, eu posso verificar que ele substituiu o conteúdo exemplo de texto por exemplo de aula. Mas e se eu quiser então apenas adicionar um item embaixo de outro? Então existe um outro macete. Vamos supor que eu queira novamente colocar exemplo de texto na primeira linha. Então eu vou utilizar exemplo de texto. Se eu der o cat, ele vai estar exemplo de texto. Agora eu quero colocar exemplo de texto e vou colocar aula do projeto Root. Só que ao invés de usar o direcionamento que eu mostrei, eu vou utilizar dois direcionamentos. Eu vou botar um seguido do outro e no mesmo arquivo. Se eu utilizar o cat agora, teste, o que vai acontecer? Vamos ver? Ó, então, exemplo de texto, aula do projeto Root. Então, quando eu digito com um direcionador, ele vai sobrescrever a primeira linha. Quando eu digitar com dois direcionadores, ele vai concatenar, ele vai colocar uma outra linha embaixo a outra. Se eu colocar novamente com o redirecionador duplo e colocar um outro texto, o que ele vai fazer? Ele vai então ter três linhas dentro do meu arquivo teste.txt. Então esses comandos são os comandos básicos do Shell. Vamos ver mais alguns. Vou só mostrar o ls novamente -lh para mostrar que agora o nosso documento teste.txt ele não está mais vazio. Ele tem 53 bytes de arquivos lá dentro. Tá? E se eu quiser utilizar um editor de texto para abrir esse arquivo, eu poderia abrir ele no Gedit, eu poderia abrir ele pelo Nano, nós vamos ver depois, no VI, em outros visualizadores, né, editores de texto, tá? Mas nesse primeiro momento a gente está utilizando diretamente o Shell para fazer a edição de texto, tá? Existem outras ferramentas que eu poderia utilizar para mostrar o conteúdo do arquivo. Se eu utilizar o cat, ele vai listar todo o conteúdo, mas eu posso utilizar o read para mostrar as primeiras linhas do meu arquivo. Notem que ele mostrou as três porque o padrão dele, se eu não estou enganado, é as primeiras 10 linhas. Vamos supor que eu utilize aqui um parâmetro -n1, tá? Então -n1 ele vai mostrar a primeira linha, -n2 ele vai mostrar as primeiras duas linhas, -n3 obviamente e -n3 ele vai mostrar as últimas três, as primeiras três linhas do meu arquivo. Então read seria então as primeiras linhas do meu arquivo, tá? Então existe um outro comando também para fazer a exibição de arquivos, que é o comando tail. Da mesma maneira que o comando read faz as primeiras linhas, o tail faz das últimas linhas. Se eu digitar tail teste.txt, ele vai mostrar então
as últimas linhas do arquivo teste. E se eu botar "-n1", seja bem-vindo. Por quê? Porque é a última linha do meu arquivo. E "-n2", olhem a ordem. Então ele pegou a última linha, a penúltima linha do meu arquivo. Se eu botar "-n3", então ele vai mostrar de baixo para cima. Então esses comandinhos são muito utilizados para fazer a edição, listagem e até mesmo a leitura e exibição de arquivos de texto dentro do Linux, GNU Linux. Então vamos para uma partezinha mais avançada da parte básica do Shell. Então, uma parte mais avançada do tratamento do Shell, né? Então um pouquinho mais avançado só, seria a questão de fazer cópias de arquivos, tá? Manipulação de arquivos. Então, como nós já fizemos a primeira parte de criar arquivo, então se eu digitar um ls-lh aqui, ele vai mostrar o arquivo teste. Então um outro comando que é bem útil é o comando cp, que é o comando que faz cópia. Então se eu digitar cp, o nome do arquivo de origem, para o nome do destino, por exemplo, eu quero fazer uma cópia do teste para 1.txt. Então eu estou fazendo uma cópia do arquivo teste.txt para o arquivo número 1.txt. Se eu digitar ls-lh novamente, agora eu vou ter o arquivo 1.txt e o teste.txt. Então eu acabei de fazer uma cópia. Se eu quisesse então remover o arquivo teste.txt, eu utilizaria o rm. Preciso utilizar o "-rf". No caso de arquivo, eu não preciso utilizar o "-rf". Eu não preciso, eu posso até vir a utilizar, mas não preciso. Se eu digitar rm teste.txt, notem que ele novamente voltou para o shell. E se eu digitar um ls, agora o ls-lh, ele vai mostrar apenas o arquivo 1.txt. Então, assim como o cp faz a cópia, se eu quiser mover o arquivo, eu vou então utilizar o mv de move. Então mv1.txt para teste2.txt. Então notem que ao apertar enter, ele retornou para o shell. E se eu digitar ls-lh agora, ls-lh, ele então agora vai ser exibido o arquivo teste2.txt. Então, dessa maneira simples, bem simples, a gente faz a cópia de arquivos e a movimentação. Então, notem que no Shell é muito simples de trabalhar com movimentação de arquivos, né? Então, eu utilizo o MV para fazer para fazer uma movimentação de uma pasta ou até mesmo de um local, né? Eu posso utilizar o CP para criar uma cópia. Uma ferramenta que é utilizada, né, um comando que é utilizado no Shell também, é fazer uma cópia para um outro equipamento. Então, assim como o CP faz a cópia, mas ela faz uma cópia local, ou seja, do computador local para o computador local. Se eu quisesse movimentar esse arquivo de um computador local para um computador remoto, eu utilizaria então o SCP. O SCP ele tem a função de copiar via rede. Então eu teria que digitar SCP, o nome do arquivo, para o usuário, vamos supor root, arroba, e o IP do computador destino. Eu vou colocar um IP qualquer aqui só para exemplificar. Tá? Se eu quisesse copiar ele para o host, né, 192.168.201, /home /Diego Costa, por exemplo, tá? Então eu vou utilizar dessa seguinte maneira. Eu vou colocar então SCP, o meu arquivo de origem. Aí eu aponto aqui após o usuário
de destino, arroba, né, para significar em, né, ou seja, o usuário em, o IP do meu destino, seguido de 2 pontos e o caminho da onde eu quero fazer essa cópia. Eu não tenho uma outra máquina Linux aqui que eu pudesse fazer essa cópia. Eu acho que eu tenho sim, parei só um pouquinho. Vamos fazer um 201. Então eu tenho então um computador chamado, vamos lá, então 200 101 2 pontos barra home barra Diego Costa. Notem que eu preciso que exista esse caminho remoto, senão ele vai dar um erro. Ó, no caso, ele não aceitou a minha conexão por SCP. Provavelmente esse equipamento ele não está com SSH habilitado. Então vamos fazer que esse equipamento aceite. Então nós vamos fazer agora que o computador remoto, né, que seria uma outra máquina minha, que seria a minha máquina que não está virtualizada, aceitasse então a cópia via SCP. Então eu só fiz a instalação do pacote OpenSSH Server. Deixa eu fechar aqui. E aí então ele vai começar a aceitar conexões por SSH. E o SCP ele utiliza o protocolo SSH para fazer a cópia. Então SCP, o mesmo comando, né? SCP, o nome do arquivo, o destino e a pasta, né? Então ele solicita que eu adicione a minha máquina como uma máquina confiável, né? Então toda vez que a gente utilizar o SSH, ele vai primeiramente, né, no primeiro acesso, ele vai solicitar então para adicionar uma chave de acesso na minha máquina local. Então é como uma forma de autenticação para saber que a máquina realmente é a máquina correta, tá? Então eu coloco yes, aperto enter, ele vai pedir a senha do usuário root da máquina remota, que é o usuário root que foi que eu coloquei lá para fazer a cópia. Então a senha eu vou digitá-la e ele vai então, se for a certa, ó, eu acho que eu digitei a senha errada. Eu vou tentar com outro usuário porque ele não está aceitando a senha do root. Eu vou tentar com o usuário Diego Costa. Vamos ver aqui, ó. Então, o usuário Diego Costa na home do Diego Costa. Vamos botar a senha do Diego Costa e ele fez a cópia. Então, o SCP é o comando utilizado para fazer cópia via rede. Então, se eu quero transferir um arquivo, se eu quero fazer uma cópia de um arquivo da máquina local para uma máquina remota, então eu vou utilizar o comando SCP, tá? Então ele fez uma cópia do arquivo teste2 para a minha outra máquina, né, para minha máquina remota na minha home, tá? Então ele fez essa cópia. Notem que aqui ele mostra o arquivo copiado e logo aqui ele vai colocar a porcentagem do arquivo copiado. Aqui é uma média de tamanho do arquivo, né? Ele vai colocar aí uma média de quantos K por segundo, kbytes por segundo ele levou, tá? Para fazer essa cópia e o tempo total de transferência de arquivos. Então esse é um cálculo que ele faz quando ele utiliza o comando SCP. Um outro comando também que é bastante utilizado, tá? São os comandos more e pipe. Então eu vou mostrar para vocês a utilização do more. Então eu vou entrar numa pasta que costuma ter bastante arquivo, vou dar um ls nela. Notem que tem bastante arquivo, né?
mas se eu desse um ls-lh, fugiu, né? Ele fugiu da minha tela, ele estourou o limite de caracteres disponíveis, né, na minha tela, e eu não consigo enxergar, né, do primeiro até o último. Então, um comando que facilita muito, tá, é o pipe, tá? O pipe, ele na verdade ele é exibido como um traço, né? Então a função dele seria fazer a concatenação de comandos. Então eu vou colocar um comando que é o ls-lh pipe, que é o traço, né? Uma barra reta, e aí eu vou utilizar então o more. Ó, more. O que o more faz? Ele vai fazer uma pausa a cada tela exibida. Então vamos ver o que ele faz. Ao apertar Enter, o que ele vai fazer? Ele vai preencher os arquivos, né? Vai exibir na tela o comando ls. Quando ele fechar a tela, quando ele for até a última linha disponível na minha tela, ele vai então simplesmente parar, né? O more seria a opção de mais, né? Seria para ele fazer um ajuste, né, na minha listagem, para que eu pudesse então acompanhar os arquivos de forma mais organizada e também para não passar tudo de uma vez só. Então eu vou utilizar a barra de espaço para ele seguir mais uma tela. Então ele vai paginar a minha saída. Então o more faz essa paginação de paginação de listagem, né? Então ele é bem utilizado para quando se vai utilizar em scripts, enfim, em qualquer comando se pode utilizar. Então eu vou pressionando a barra até ele voltar lá pro caminho, né, pro shell, e disponibilizar o meu shell para mim poder utilizar com outros comandos. Bom, uma coisa bem interessante, juntamente com o pipe, né, o more, o pipe ele é utilizado em diversos comandos. Um outro comando que é bem interessante de utilizar é o comando main. Para quem não conhece, o main é um comando de manual, tá? Então se eu quero saber alguma informação de algum comando, então eu vou utilizar main e o comando que eu quero saber sobre ele. Por exemplo, main ls, ele vai mostrar então o que o comando ls tem de utilização, o que ele faz e quais são os parâmetros disponíveis para ser utilizado com esse comando. Então o ls ele vai mostrar toda a lista de parâmetros que podem ser utilizados com o comando ls. Então o main é um comando muito utilizado quando se quer obter informações de certos comandos. Então é bem mais prático de procurar no manual do próprio comando do que ficar procurando e pesquisando no Google, né, ou em outra fonte. Então se tu já tem um manual dentro da própria aplicação, tu não precisa ter acesso externo, né? Vamos supor que tu está configurando um servidor e o servidor não tem acesso à internet no momento, então terias que acessar outra máquina para saber sobre um comando. Então com a utilização do main, esse problema já é resolvido. Então ele pode ser utilizado com diversos comandos, por exemplo, o main cat. Então eu aperto Enter e ele vai mostrar o manual do comando cat. Então é só ir apertando seta para baixo ou para cima para movimentar o texto e apertar Q para sair, né? Q de kit para sair. Então o main é um comando muito bem utilizado para saber mais informações dos comandos do Linux. Bom, então eu vou deixar agora para vocês um exemplo da utilização do comando ls concatenando com um comando bem interessante. Vamos supor, né, um exemplo hipotético, mas já foi preciso utilizar. Eu já utilizei esse exemplo diversas vezes, então eu acho útil demonstrar para vocês o porquê que eu acho interessante desse comando. Então vamos supor que eu queira fazer uma listagem dos arquivos que existem dentro do meu etc. O etc eu vou falar mais brevemente sobre ele,
mas o etc são onde ficam os arquivos de configuração dos programas instalados no meu sistema operacional. Então, se tem algum software instalado no meu sistema, certamente o arquivo de configuração desse software está dentro da pasta etc. Então ela é bem importante. Então, se eu der um ls nessa pasta, ele vai me mostrar diversas pastas, subpastas e arquivos de configurações. Então vamos supor que eu queira fazer uma listagem, eu quero ter um arquivo de texto contendo o conteúdo dessa pasta. O que eu deveria fazer? Usar o echo em 1 por 1? É uma solução, não é? Mas não vai ser muito prática. Então existe uma maneira bem simples de fazer isso aí, com dois comandinhos que já se viu aqui. Primeiro, o ls, ó, ele não faz a listagem, então nós vamos utilizar, deixa eu limpar a tela que vai ficar mais prático. Então nós vamos utilizar o ls menos lah, e agora eu vou utilizar um comandinho que eu já mostrei no início. Então eu vou usar o direcionador, vou usar a barra, vou utilizar home, usuário, e agora eu vou botar aqui, ó, notem que eu apertei tab, ele listou tudo, tá? Mas eu vou botar assim, ó, listagem underline etc.txt. Então, o que eu vou fazer? Então, lembram que eu mostrei o ls, né? Então, o ls menos lh, ele vai fazer a listagem do conteúdo. O direcionador, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar para esse caminho aqui, para o arquivo listagem underline etc.txt. E o que isso vai fazer? Vamos ver? Não fez nada. Será? Então vamos lá. Então vamos utilizar o cd para entrar na nossa pasta. Então barra home, barra usuário. E agora eu vou utilizar o ls aqui dentro. Olha o arquivo que eu tenho agora lá. Vamos dar um ls-lah só para mostrar que o arquivo listagem, ele é um arquivo porque não tem o D, ó, ele não tem o D de directory, e ele foi criado pelo root, pelo grupo root, tem 15k bytes. Foi criado nesse horário com o nome de listagem underline txt, etc.txt. E o que tem dentro dele? Se eu der um cat nesse arquivo, o que vai aparecer na tela para mim? Né? Apareceu o mesmo comando do ls, então o cat agora é ls? Não, gente. O que ele fez? Ele criou um arquivo de texto contendo o conteúdo da pasta etc. Como eu posso verificar se realmente é um arquivo de texto? Então eu posso dar um read listagem, ele vai listar as primeiras linhas desse arquivo. Se eu der um tail, ele tem que mostrar as últimas linhas desse arquivo. Mas se eu quiser verificar o conteúdo entrando dentro do arquivo, eu vou utilizar um editor de texto. Nesse caso, eu vou usar pelo shell o editor nano. E vou digitar nano e listagem underline etc.txt para entrar então no arquivo que foi criado. Ó, então eu abri um editor de texto onde ele tem o conteúdo então da minha pasta etc. Ficou um pouco complicado? Então vamos fazer diferente. Eu vou sair, Ctrl X para sair, e eu vou mostrar então graficamente esse arquivo texto que foi criado agora. Então vou minimizar, vou ir na minha pasta pessoal. Notem que tem listagem underline etc.txt. Se eu clicar duas vezes nele, olha só, ele vai abrir o Gedit, que é o editor de texto gráfico do Linux, com conteúdo então do meu /etc. Qual é a utilidade desse arquivo? Bom,
eu poderia utilizar de diversas formas. Esse aqui foi um exemplo simbólico, né? Que eu posso criar então um arquivo .txt contendo a listagem de arquivos que estão dentro da pasta etc ou de qualquer outro local. Então é só uma exemplificação do que pode ser utilizado no sistema, tá? Então, em uma outra videoaula, né, eu vou mostrar um pouquinho as funções mais avançadas do Shell. Então, eu acredito que para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar ele por aqui, né? Eu agradeço a presença de todos no vídeo, peço que curtem e compartilhem o canal o máximo que posso. Ajude ao projeto Root. Se quiser participar, o projeto ele está aberto, né? Então é só entrar em contato, né? Então através dos e-mails de contato já disponível na página do YouTube, e a gente então marca para o pessoal fazer a distribuição do material. Então por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos, muito obrigado por assistirem, tchau.